A paz do Senhor, tudo bem com você? Que alegria poder estar aqui mais uma vez para que juntos possamos aprender a palavra do Senhor. Para que possamos iniciar, eu quero aqui vos convidar para que façamos juntos uma oração. Senhor Deus e eterno Pai, Pai amado, Pai querido, te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de estar na tua presença, pelo teu cuidado, pelo teu agir, pelo teu mover. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. Abençoe os teus filhos, as tuas filhas, todos que têm ali, Senhor, tido comprometimento com a tua santa palavra. Nos direciona através do teu Santo Espírito, Senhor, sabendo que tu és o único mestre, o mestre por excelência. Se conosco, Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Primeiramente, eu quero aqui me apresentar para você que está aqui pela primeira vez. Meu nome é missionário Luciene Neto Faria, sou daqui da cidade de Juiz de Fora, sou membro da Assembleia de Deus em Linhares, aonde ali sirvo Deus como superintendente e também professora da Escola Bíblica Dominical. Desde os primórdios da minha conversão, estou envolvida no estudo da palavra do Senhor e eu, como você, amo aprender a palavra de Deus. Eu quero aqui já lhe convidar, você que está aqui pela primeira vez, a se inscrever no nosso canal. Eu creio que tudo é feito conforme a direção do Senhor e Deus me trouxe aqui, certamente Ele tem um propósito. Propósito esse de nós estarmos aprendendo juntos a palavra do Senhor. Então, se inscreva no canal para a glória de Deus, deixe o seu like, ative o sininho para que você possa receber notificação quando nossos novos vídeos chegarem. Gente, também quero aqui me justificar a última lição do trimestre que acabamos de terminar. Nós não colocamos aqui porque nós tivemos um problema técnico. Eu ainda faço a gravação no celular e meu celular ele estragou. E quando eu consegui, consertá-lo, organizar, foi por esses dias. Então, por isso, vocês não têm essa última lição do trimestre passado. Mas eu estou aqui com a graça de Deus e nós estamos aqui iniciando mais um trimestre. Que alegria! Perceba o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, nos dando o privilégio de aprender a sua palavra. Nós estamos no terceiro trimestre do ano de 2024 e nesse trimestre trataremos aqui o tema central da nossa revista. O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e de Esté para a nossa geração. O comentarista desse trimestre é o pastor Silas Queiroz, que ele é membro do Conselho de Comunicação e Imprensa da CGADB. Ele é jornalista, bacharel em Teologia e Direito, é procurador-geral ali no município, de Paraná, Roraima. Atua como pastor das congregações também, ele é atuante como pastor em congregações. E cremos que através da vida do pastor Silas Queiroz, muito Deus tem a nos ensinar através da sua santa palavra. E hoje nós chegamos aqui na nossa primeira lição. Ufa, glória a Deus! Vencemos o trimestre passado e cremos que com a graça de Deus vamos vencer, ou seja, aproveitar todas as lições e todas as aulas, que o Senhor já preparou através do servo dele. E hoje nós estamos na lição primeira, a lição número 1. Que seja um trimestre abençoado para todos nós, que todos os alunos, todos envolvidos na Escola Bíblica Dominical, que possam estar seja no domingo, outras igrejas, outro dia da semana na Escola Bíblica Dominical, mas que todos estejam comprometidos com o aprendizado da palavra. A lição por número 1, ela tem cujo tema, 2 importantes mulheres na história de um povo. Texto áureo. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar o remidor, e seja o seu nome afamado em toda Israel. Ruth, capítulo 4, versículo 14. Verdade prática. Conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Ruth,
capítulo 4, do versículo 13 ao 22, e também no livro de Esté, capítulo 7, versículo do 1 ao 7. Assim tomou Boaz a Rute, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar o remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. E te será recriador da alma, e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o filho e pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Amidab, Aminadab gerou a Naazon, Naazon gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esté, disse também o rei Esté no segundo dia, no banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Esté? E se te dará, e qual é o teu requerimento? Até a metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esté e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, se bem parecer ao rei, deixe-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda, pois, servos e servas nos vendesse, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esté: Quem é este? E onde está cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esté: O homem, o opressor, o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esté pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Então, nesse trimestre, estaremos ali aprendendo, falando um pouco sobre a ótica também do que Deus é capaz de fazer em meio à família e dentro dos livros de Rute e de Esté. Nós vamos ter ali os objetivos da nossa lição. Ponto 1. Apresentar o perfil de Rute, a moabita. Ponto 2. Traçar o perfil de Esté, a judia que ascendeu ao posto de rainha. Ponto 3. Refletir a respeito da mulher cristã como protagonista no reino de Deus. Como nossas lições são divididas, nós vamos ver que nós temos 3 tópicos, cada um dos 3 tópicos contendo também 3 subtópicos. Iniciando, então, esse abençoado terceiro trimestre do ano de 2024, nós vamos perceber que aqui, nossas lições, como eu já disse, nós vamos estar falando sobre o livro de Rute e também do livro de Esté. No cano das nossas escrituras sagradas, que compõem 66 livros, apenas 2 livros levam o nome de uma mulher. São esses livros a qual estudaremos bastante, o livro de Rute e também o livro de Mulher. E esses livros registram 2 das mais belas e extraordinárias, dramáticas histórias sagradas, porque nós vamos ver Deus, ele ali, trabalhando através da vida dessas mulheres. O livro de Rute, ele ocorreu ali dentro do período de Juízes, que nós vamos estar falando um pouquinho agora, já nesse tópico primeiro, que tem ali o tema Rute, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Nós vamos perceber
que o livro de Ruth, outra hora eu falei, ele acontece no período dos juízes. Quando nós lemos já no capítulo 1 do livro de Ruth, vai estar narrando ali uma família que está saindo de Belém com destino a Moabe. A família é Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion. Eles estão agora saindo de Belém e indo para o território de Moabe. Vamos perceber o que é Moabe. De onde se origem os moabitas? Nós vamos ver que no livro de Gênesis, no capítulo 19, a partir do versículo 30 ao 37, nós vamos ver que Ló chega com as suas filhas, a mais nova e a mais velha, ali nas campinas de Moabe. E ali a filha mais velha, ela deita a primeira noite com seu pai e ali ela vai gerar um filho. E qual que é o nome deste filho? Moabe, que é o pai dos moabitas. Então nós percebemos que os moabitas, eles vêm de um relacionamento incestuoso de quê? De Ló com a sua filha primogênita. O nome Moabe, ele quer dizer família de um pai. Essa região é uma região fértil, bem regada, dos planaltos que se estende do leste do Mar Morto até a região chamada atualmente de Jordânia. Antes mesmo, ela foi habitada por um povo que é os Emins e também os Zuzins, está lá em Gênesis 14, versículo 15, e também Deuteronômio, capítulo 2, versículo 10. Nós vamos ver que alguns textos que falam sobre os moabitas, quando Israel estava ainda ali peregrinando pelo deserto, ali em Números capítulo 22, versículo 1, os israelitas acamparam nas campinas de Moabe, bem ali na altura da cidade de Jericó. Também nós vamos ver em Números capítulo 22, versículo 3, que os moabitas tiveram medo do povo de Israel. Quando nós lemos Deuteronômio, capítulo 2, no versículo 9, nós vamos ver que Deus proíbe os israelitas de amolestarem os moabitas. Quando nós vamos ler Juízes, capítulo 11, versículo 17, nós vamos ver que os moabitas não permitem Israel passar pelo seu território. Também em Números, capítulo 21, versículo 1, nós vamos ver que os moabitas seduzem os israelitas para práticas idólatras e também licenciosas do paganismo. É ali que fala aquele termo sobre também Balaão. Quando nós lemos em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 3, e também Neemias, capítulo 13, versículo 1, vai dizer que o Senhor proibiu que deixasse um moabita entrar em sua assembleia. Quando lemos Deuteronômio, capítulo 34, versículo 5, Moisés, ele morre na terra de Moabe. Quando nós vamos ver Juízes, capítulo 3, versículo 30, Moabe, ela é subjugada sobre o poder de Israel. Temos também outros textos também de batalhas ali, 1 Samuel, capítulo 22, versículo 3, 4, que fala ali que os pais de Davi moraram com o rei de Moabe. Então, vários termos falam sobre os moabitas, mas o que marca mais em nossa mente, certamente, é a moabita Ruth. Ruth é a mais improvável, seria a mulher mais improvável de fazer parte da linhagem de Davi, da linhagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o nosso Deus, isso nos mostra o quê? A soberania de Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. O Deus que governa o mundo, que governa a família, usa uma moabita, que muitas das vezes
era um povo que era ali um povo considerado idólatra, um povo que, como nós vimos em alguns textos, né, que foi até proibido de entrar numa Assembleia do Senhor, mas o Deus que muda a história, o Deus que é o Deus que faz, tem todo o seu poder, é um Deus soberano, ele escolhe o quê? Uma moabita, ou seja, uma improvável, para dar continuidade no seu plano divino. Então nós percebemos aí a soberania de Deus sobre todas as coisas, sobre todos e sobre tudo. Nós vamos ver uma família belenita. Acabamos de dizer o quê? Que saiu uma família lá de Belém da Judéia. Saiu essa família de Belém da Judéia, Elimeleque, Ruth, Malom e Liom. Nós entendemos que esse livro de Ruth, ele está entre o ano, no período de Juízes. E o período de Juízes, ele aconteceu no ano de 1375 ao ano 1050, ou seja, 225 anos de história ali no período dos Juízes. E dentro desse contexto, aconteceu o quê? O livro de Ruth. Então, Elimeleque sai com sua esposa Noemi, com seu filho Malom, que é o primogênito, e Quilion, o mais novo, e vão agora ir para os territórios de Moabe. Haja vista que quando nós lemos no livro de Juízes, capítulo 21, versículo 25, capítulo 21 é o último capítulo do livro de Juízes, e o versículo 25 é o último versículo do capítulo 21. E ali vai dizer que naqueles dias o povo estava o quê? Como se não houvesse um rei. E ali eles estavam fazendo o quê? Cada um aquilo que lhe apraz, tudo o que eles queriam. Lembrando que o livro de Juízes, ele é um livro que vai mostrar-lhe o declínio do povo. Por que o Senhor, ele levanta um juiz? Porque o povo, depois de Moisés com 40 anos, com o povo ali no deserto, nós vamos ver que depois da continuidade, a condução do povo, Josué, que é aquele que atravessa com o povo para ali a Canaã, e inseridos dentro da terra prometida, muito daquelas tribos não expeliram os inimigos, ou seja, esses inimigos, eles se tornaram ali, pagavam tributos a Israel, mas continuaram ali no território, ou seja, não foram eliminados. E ali, com o decorrer daquele período, eles começaram a adorar os deuses daquele povo que já estavam ali em Canaã. Muitos deuses como Astarote, como Baal. Nós vamos ver que ali o povo ele começa a se contaminar. E dentro da terra de Canaã, Deus, ele suscita inimigos para Israel. E quando esses inimigos eram suscitados, o povo voltava ao Senhor e clamava ao Senhor. Então, com isso, Deus levantava o quê? Um libertador para aquele povo. Por isso que tem vários juízes. Por isso o livro de Israel, você vai ver que ali acontece o quê? Um declínio. O povo um dia estava adorando e ali, de repente, o povo se misturava na idolatria. Aí o povo clamava. Aí Deus levantava um juiz, esse juiz, né, ia à frente. Lembrando que o contexto de um juiz naquela época não era da nossa cultura. Pelo contrário, o juiz era aquele que tinha que ir lutar, que travava batalhas. Lembra aí de Gideão? Lembra ali no sentido de Débora e Baraque? Lembra ali de Eude, de vários juízes que iam ali batalhar, nesse sentido mesmo de guerrear para ali salvar o povo, outrora daqueles povos que estavam ali os pressionando. Então o livro dos Juízes, ele é um dos livros mais tristes da Bíblia, porque mostra a decadência de um povo escolhido, que ali viveu uma promessa, está na terra da promessa, mas que estão declinando ali espiritualmente. Então é um dos livros mais tristes. São 21 capítulos falando ali no livro de Juízes, o povo uma hora adora, na outra hora está declinando ao Senhor. Enquanto o povo adorava, havia paz, mas quando o povo declinava, estava ali idolatrando aos outros deuses,
eram suscitados inimigos contra aquele povo. Então, o livro dos Juízes é um dos livros mais tristes. E, passando o livro de Juízes, vem o livro de Ruth, que aconteceu justamente nesse período. Então, Elimeleque, ele sai com a sua família para Moabe. Ele sai de Belém e vai para o território de Moabe. Então, justamente, ele ali em Belém, tá aquele declínio, tá aquelas provações ali. Então, Elimeleque, ele prefere ir para o território de Moabe e ali ele vai com a sua família. Nós vamos ver que Elimeleque morre. Então, fica Noemi com os 2 filhos, as suas noras, mas que também, neste período ali dentro de Moabe, Malom e Quilion, Malom, esposo de Ruth, e Quilion, esposo de Orfa, eles também vêm a morrer, ficando assim só as 3 mulheres, Noemi, Ruth e Orfa. Percebemos que o Elimeleque, ele parte de Belém de Judá em sentido a Moabe com a sua família, porque supostamente ele estava ali fugindo da fome. Lembrando que como estava nesse período ali do livro de Juízes, onde o povo um dia adorava e outra vez não adorava, nós sabemos que uma das formas que o próprio Deus usa para trazer ali juízo a seu povo também é por intermédio da fome. Por isso Elimeleque, ele parte para os territórios de Moabe. E é interessante que, como eu falei há pouco, ali Elimeleque morre, também depois seu filho Malom, também Quilion. Mas vamos ver aqui no texto, no livro de Ruth, no capítulo 6, aonde vai dizer assim: então se levantou, no 5, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Versículo 6. Então se levantou ela com suas nora e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Então perceba uma coisa, lá no território de Moabe, nós vamos ver Noemi recebendo a notícia de que lá em Belém, Deus visitou o seu povo trazendo pão. E é interessante, nós percebemos aqui a soberania de Deus sobre o mundo, o governo de Deus sobre todas as coisas, que mesmo que o que levou Elimeleque com sua família a Moabe foi a ausência de pão lá em Belém de Judá, nós estamos vendo que mesmo após a morte deles, a notícia chega a Noemi que agora em Belém Deus visitou o seu povo dando-lhe pão. E olha o governo de Deus sobre todas as coisas. Sabemos que em Moabe era um povo idólatra, mas a notícia de Belém, ela rompe a idolatria de Moabe. O Deus que governa a história, que governa a família, faz com que essa notícia chegue até Noemi, que o Senhor visitou o seu povo trazendo-lhe pão. Então nós vemos o governo de Deus sobre o mundo, sobre a família, sobre todas as coisas. Quando nós vamos ler ali o Salmo 135, versículo 5, verdade sei que o Senhor é grande e o que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. Salmo 103, versículo 9. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo que existe. Então nós vemos o governo de Deus sobre os territórios de Moabe, aonde aquela notícia chega a Noemi e onde Noemi toma uma decisão de retornar para Belém de Judá. Nós vamos ver que embora Moabe era um local idólatra, Deus, a notícia dos feitos de Deus, invadiram aquele ambiente de idolatria, mostrando o governo e a soberania de Deus sobre todas as coisas, sobre todos os povos, sobre a família. Quando Noemi recebe essa notícia, começa a caminhar ela com as suas noras. Mas lembrando que Orfa, ela para no meio do caminho,
porque Noemi, ela não pode mais ter filho. E se tivesse, esperaria suas noras, esses filhos crescer, para que elas pudessem casar com ele. Então nós vemos que Orfa, ela retorna e se mantém ali em Moabe. Ela decide ficar em Moabe. Mas nós vamos ver que Ruth, a nora Ruth, ela vai estar indo para Belém com a sua sogra. Olha o que Ruth fala lá no versículo 16 do capítulo 1. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Lembra que os moabitas, eles eram ali, foram até proibidos de entrar na Assembleia pelo Senhor, mas aqui é uma moabita que abriu o coração para o Senhor. Deus governa o coração daquele que se quebranta, independente da sua descendência. Ruth ali falou, olha, o teu Deus é o meu Deus. E através daí, Deus iria fazer algo extraordinário na vida desta mulher. Deus colocaria Ruth na linhagem de Davi, na linhagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Orfa volta, Ruth decide continuar com a sua sogra. Quando nós vemos aqui matrimônio e maternidade, nós vamos ver aqui que esses dois eventos foram fundamentais para que o propósito de Deus se cumprisse na vida desta moabita. E agora, como a gente está falando de um Deus, o Deus que governa o mundo, que governa a família, nós também precisamos ver aqui esse relacionamento de sogra com nora. Perceba bem, por anos Ruth conviveu com Noemi. E quando Noemi decidiu voltar, Ruth não abriu mão da companhia dessa sogra. Não somente da companhia da sogra, mas do Deus que sua sogra servia, que é o único Deus e o único Senhor. Abrindo um ponto aqui em questão familiar, nós precisamos perceber que esse relacionamento entre nora e sogra, para muitos é um relacionamento que caiu ali em desuso, que é um relacionamento que não se pode ter comunhão, né? Nós vemos que muitas brigas familiares, elas intervêm justamente através de um relacionamento de nora com sogra. Muitas das vezes a nora não permite os netos ir na casa da sogra, muitas das vezes causa aquela situação no relacionamento do filho com a mãe, por causa do relacionamento da nora com uma sogra. Mas nós vamos ver que aonde Deus está, é possível um relacionamento da nora com sua sogra. É possível se ter respeito. Quando Deus governa o coração da sogra e o coração da nora, há comunhão entre ambas as partes. E nós vemos isso acontecendo aqui com Noemi e com Ruth. Você vê que Noemi, ela vai com Ruth para Belém, ela retorna com Ruth. Noemi, ela vai com uma moabita. Ela não tem mais a família dela, ela não tem mais Elimeleque, ela não tem mais Malom, ela não tem mais Quilion, mas ela tem uma nora. E quem que é essa nora? É uma moabita, mas é alguém importante para Noemi. Noemi volta com ela. Gente, isso se nós poderíamos falar aqui, nós faríamos muitas coisas sobre esse relacionamento de nora com sogra. Eu, por exemplo, a minha sogra já passou para o Senhor, mas para mim a visão, o que eu tenho da minha sogra, que é uma grande mulher de Deus. Então, que possam, né, as noras, as sogras ali, que possam ter essa comunhão, porque é um relacionamento que envolve toda a família, envolve o filho, envolve os netos. Tem famílias aí que são destruídas por causa do relacionamento, do mau relacionamento da sogra com a nora. A sogra tem o seu lugar, a nora também, e juntas possam se respeitar em nome de Jesus. Então, Noemi, ela retorna com Ruth, e nós vamos ver todo o tempo Noemi auxiliando Ruth
E quando Noemi descobre que ela foi para os campos de Boaz, Boaz é aquele que é o remidor da parentela. Havia o primeiro remidor, mas o outro só queria remir os bens e não poderia casar com Ruth. Mas o outro remidor estava disponível para assumir. E quando nós lemos, né, os 4 capítulos e 85 versículos do livro de Ruth, nós vamos ver o cuidado dessa sogra, indicando, direcionando a nora, mostrando como ela deve se portar, ajudando ela, né, naquilo que Ruth ia viver. Olha que importância, o conselho daquela sogra foi fundamental para a vida e para que Ruth vivesse a promessa. E que isso deu? Nós vamos ver que isso aconteceu. Que Ruth casa com Boaz e através desse relacionamento, quem é Boaz? Boaz é filho de Salmão, que é filho de Raabe. Lembra de Raabe lá em Jericó? Pois é, Raabe, ela casa com Salmão e eles têm um filho por nome Boaz. E é este mesmo Boaz que casa com Ruth. E com Ruth ele tem um filho. E qual o nome deste filho? Obed. Obed, ele tem também um filho. Qual o nome desse filho? Jessé. E quem que esse Jessé? É o pai de Davi. 1 Samuel, lá no capítulo 16, nós vamos ver que o Senhor manda o profeta Samuel até a casa de um homem chamado Jessé. Este Jessé, que é o pai de Davi, que foi o segundo rei de Israel, e da descendência dele, nós vamos ver, né, dessa genealogia, nós vamos ver tanto lá em Mateus, falando no capítulo 1, nós vamos ver que veio o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Olha a importância de Ruth para manter a linhagem de Davi. Olha o que Deus tinha preparado para ela. Mas Ruth não conseguiria sozinha. Primeiro, Ruth, ela se entregou a Deus, ao único Senhor, e ela seguiu ajuda, teve ajuda da sogra dela, Noemi. Então, para aquela linhagem, o que é a linhagem? É as novas gerações, né? Então, tantos nós, no nosso contexto de hoje, somos importantes sim para as novas gerações. Então, Ruth era uma mulher moabita, de família belenita, ou seja, descendência moabita, mas casou ali no ciclo de uma família belemita, que escolheu viver com a sogra dela, ou seja, Ruth poderia ter deixado para lá, porque ó, você não acha ex-mãe, ex-pai, ex-irmão, isso você não acha, mas ex-sogra se acha. Só que Ruth, mesmo tendo passado ali pela viuvez, ela honrou a sua sogra. E ela foi ali com a sogra dela para Belém. Imagina, né? Se Ruth não tivesse mantido esse relacionamento, ela não teria vivido algo novo, algo extraordinário, né? Mas Deus já tinha um plano para ela e graças a Deus por isso. Agora vamos para o segundo tópico. O tópico 2, Esté, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Agora saímos de Belém para Suzã. Primeiro vamos aqui perceber o conteúdo histórico desse livro. O livro de Esté, ele acontece possivelmente 5 séculos depois do livro de Ruth. Vamos aqui, nós vemos que dentro do território ali, quando houve o cativeiro babilônico, lembra? Jeremias falou sobre esse cativeiro, o profeta Isaías falou sobre esse cativeiro, que ali o povo de Israel seria tirado da sua terra para ser levados cativos para Babilônia. Um dos critérios por isso era que o povo estava em idolatria. Nós entendemos que no ano 605 houve-se a primeira invasão babilônica. E nessa primeira invasão babilônica foram levados Daniel e alguns indoutos ali, príncipes, né? Ali de Jerusalém. A segunda invasão babilônica foi no ano de 597, aonde ali foram levados o profeta Ezequiel
e supostamente entre 10 a 11 mil cativos. Já no ano 586, houve-se ali a terceira invasão, aonde foram ali o templo destruído, né, os muros, as portas da cidade de Jerusalém queimadas, e aonde a grande parte do povo foi levado para o cativeiro babilônico. Mas a promessa de Deus é o quê? Que seria 70 anos de cativeiro. E nós vamos ver que no ano de 539, conforme profetizado pelo profeta Isaías, lá no capítulo 45, versículo 1, que Deus levantaria um ungido por nome Ciro. O termo ungido seria que aquele que Deus iria usar para libertar o seu povo. E isso aconteceu no ano de 539. Primeiro era o Império Babilônico, que era o Império dos Caldeus, agora é o Império Persa. Ou seja, o Império Babilônico, quando eles invadiam nações, eles traziam aquele povo tentando inserir sobre eles a sua própria cultura. Lembra de Daniel, quando chega na Babilônia, que ali eles tentam, né? A primeira coisa, muda o nome de Daniel, de seus amigos. Então, a Babilônia, eles têm esse modo de trabalhar, os babilônicos. Eles querem inserir a cultura deles junto daqueles povos e manter aqueles povos ali dentro do território deles. Então, o que Deus faz? Como Deus falou que seria somente 70 anos, Deus muda o império. Agora não é mais o Império Babilônico. Agora o Império Babilônico vai ser vencido pelo Império Persa ou Medo-Persa. E este que invade ali é Ciro, que, como eu falei, foi profetizado bem antes pelo profeta Isaías, lá no capítulo 45, versículo 1. E qual que é a diferença do Império Persa, Medo-Persa, para o Império Babilônico? É que os persas, eles agem diferente. O povo de Israel ainda são ali cativos por ele, só que eles permitem que esse povo, eles voltem à sua terra, e também aqueles que ficarem em seu território, eles também têm ali, eles podem ali adorar o seu Deus. Então nós estamos vendo que no ano de 538 começa a primeira leva, primeiro retorno da Babilônia, para que agora é o Império Medo-Persa, do povo retornando para Jerusalém. E esse primeiro retorno acontece ali com Zorobabel. Esse primeiro retorno acontece com Zorobabel. O povo, ele volta ali. Nós vamos achar sobre isso no livro de Esdras, capítulo 2, versículo 1, 2, 3 e 8. Possivelmente, voltou mais ou menos 50 mil. Claro que perto de quantos judeus tinham inseridos na Babilônia, é uma taxa baixa. Pouco povo voltou. E nós vamos ver aqui que no período do cativeiro, muitos nasceram no cativeiro. E aí que nós entendemos que a Esté, ela nasceu no período deste cativeiro. Muitos nasceram ali no período. Lembra que Jeremias, quando profetizava, tinha os profetas falsos que falavam, olha, vai ser só 2 anos de cativeiro. E os profetas falsos falavam assim. E Jeremias, o profeta do Senhor, falava, olha, vocês podem ir para a Babilônia, tem comércio, pode ter família, porque seria 70 anos. E isso aconteceu. E ali muitos nasceram no contexto do cativeiro babilônico. Então, nós entendemos que Esté, ela nasceu cativa ali. Ela nasceu ali na Babilônia. É uma judia que nasceu ali. O nome de Esté é Hadassah, que quer dizer murta. Murta é uma planta, né? É uma planta. Então, o nome dela é Hadassah. Mas o nome ali, no meio persa, é Esté, né? Estar, que significa estrela. E onde está esse contexto? Nós vamos ver que ali era um grande território, né? O território era muito grande, né? Como a Babilônia tinha tantas províncias também, como Medo-Persa, eles tomaram aquele território. Então, são 127
províncias, né? E Suzã, ela se tornou a capital do Império Persa ali, principalmente no período do inverno. Lembrando que Suzã, bem antes, pertencia a Elão. Era um território dos Elamitas, que era a antiga civilização da Mesopotâmia. Essa cidade, ela foi tomada pelos babilônicos e depois tomados e conquistada pelos persas, onde tornou a capital do Império Persa. E lá nessa capital do Império Persa, Suzã, permaneceram milhares de judeus. Essa parte ali, atualmente, é ali no Irã, divisa com o Iraque. Então, os judeus que ficaram ali, que se centralizaram ali em Suzã, muitos conformistas, né, que se conformaram, eles ali têm uma grande quantidade de judeus ali. E um deles é Esté. Mas Esté, ela ficou ali porque Deus tinha um propósito. Esté, ela não tinha pai nem mãe, mas foi criada por Mardoqueu, ou em outras traduções, Mardocai. E ali nós vamos ver a história se desenvolvendo, né? Nós vamos ver ali o Deus que governa o mundo, que governa a família, já cuidando do livramento daquele povo que não retornou para Jerusalém, mas que ainda ficou centralizado ali, né, no Império Persa. Muitos porque se conformaram, muitos não quiseram voltar, mas Deus cuidou do povo que retornou para Jerusalém e governa ali o povo que ficou ali no Império Persa. Então nós vamos saber que o rei Assuero, né, ou também Xerxes, ele dá uma festa, ele estava em campanha para poder estar invadindo a Grécia. Ele dá uma festa, um banquete de 180 dias, depois ele dá outra festa por 7 dias, e ele tem uma rainha por nome Vasti. E ele convoca, manda os seus eunucos, né, buscar essa rainha. E a rainha Vasti, ela não atende o pedido do rei, né? Nós sabemos que tem vários contextos em cima disso, mas para a aula não ficar muito grande, vamos ser mais ali objetivos. Então, Vasti, ela recusa, e o rei vai ter seus conselheiros, sete príncipes conselheiros. Ele tem 7 eunucos que mandam buscar Vasti não vem, e ele tem seus 7 conselheiros. E ele vai falar, olha, o que eu farei com Vasti? E eles falam, vai deportar, tira ela do trono. Quer dizer, ela continua ali no império, mas não mais como rainha. E ali nós vamos ver que Vasti, ela não é mais rainha. E agora, esses conselheiros, esses príncipes conselheiros, quando o rei está saudoso, porque não pode revogar a ordem, eles vão falar para que ele procure outra rainha, né? Que ele busque outra rainha. E aí que vai entrar essa improvável também de ser uma rainha do Império Persa, que é Esther, uma judia. Como Ruth, uma moabita que entrou na linhagem ali de Davi, nós vamos ver Esther, uma judia, sendo rainha do Império Persa. Esther, a filha de Abiai, foi criada pelo seu tio Mardoqueu. E é interessante, gente, que o livro de Esther, nós não encontramos expositivamente o nome de Deus. Mas eu estava lendo uma frase de Matthew Henry, que diz assim, esse grande comentarista, ele diz assim, se o nome de Deus não está aqui, seu dedo está. Então, nós vamos ver ali em todo o livro, os 10 capítulos do livro de Esther, a mão de Deus direcionando todas as coisas. Pearson chama o livro de Esther de o romance da providência. E eu estava aqui analisando o livro de Esther, nós vamos ver que ele não fala o nome de Deus. Mas é interessante que ele cita muito a palavra graça. Versículo 9, quando Esther chega, o eunuco
ela acha graça aos olhos do eunuco. No capítulo 2, no versículo 15, diz assim, que Esther alcançava graça por todos que a viam. No capítulo 2 também, no versículo 17, diz que Esther alcançou graça do rei quando ela é escolhida. Ela alcançou graça. No capítulo 5, no versículo 2, quando Esther está na porta do palácio, o rei olha para ela e ela alcança graça, que o rei estende o seu cetro. No capítulo 7, no versículo 3, Esther vai falar, se achei graça, peço pela vida do meu povo, quando ela está ali intermediando, fazendo o pedido naquele segundo banquete ali, que o convidado é o rei, Amã, ela está falando assim, se achei graça aos teus olhos, né? Ela pede pela sua vida e também pelo do povo. Quando ela olha, já no capítulo 8, no versículo 5, ela diz, se achei graça, ó rei, diante do Senhor, peço que revogue. Então, nós não vemos o nome de Deus, mas nós vemos a mão de Deus dirigindo a história, mas não podemos deixar de perceber a palavra graça. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Graça é favor imerecido. A palavra graça, ela está em várias partes do livro de Esther. Então, o que Deus fez através da vida de Esther? Esther, ela é escolhida dentre aquelas meninas, levadas ali, tratada por um ano para ter ali, o rei escolher uma nova rainha. E o que faz Esther ser diferenciada? Esther ela era cheia da graça de Deus. Ela tinha um propósito. Esther era uma mulher que ela tinha um propósito determinado por Deus. Nós vamos ver que ela é rainha do Império Persa e 5 anos depois vem ser revelado o propósito de Deus na vida dela, que era dela defender o povo judeu. Lembra aqueles judeus que ficaram lá? Lembra que a grande parte ainda estavam ali em meio ao Império Persa? Então, Amã é aquele que se levantou contra os judeus, tudo porque Mardoqueu não se prostrava para Amã. Então, Amã, ele faz com que o rei assine o decreto para o extermínio dos judeus. Olha bem, gente, a importância de Esther para a sobrevivência daquele povo. Gente, é impossível não ver o governo de Deus sobre o mundo, sobre a família, sobre todas as coisas. Quantas famílias de judeus estavam inseridos dentro do Império Persa? Quantos pais, mães, filhos poderiam ter morrido com esse decreto que Assuero assinou, Xerxes assinou, né? Ambos são iguais, assinou por intermédio ali de Amã, daquela conspiração de Amã, porque Mardoqueu não se prostrou a ele. Gente, é graça de Deus, é agir de Deus, é mover do Senhor, o Deus que está cuidando daquele povo, que ainda ficou ali naquele império, põe uma rainha no trono, porque Deus saberia que haveria um decreto para matar o seu povo. É graça, gente, é favor imerecido, é cuidado de Deus. Como é bom, como o nosso Deus é bom, Ele governa todas as coisas, Ele governa o mundo, Ele governa a história, e nós vamos ver ali essa providência divina de Esther se tornar. Deus colocou uma rainha judia ali no Império Persa. É impossível não perceber o governo de Deus. Aí nós vamos ver, do campo ou no palácio. Ruth, ali no campo, estava ali vivendo um propósito de Deus. E Esther, num palácio, vivendo o propósito de Deus. E você e eu, na nossa casa, na nossa família, aonde Deus nos colocar, estaremos vivendo o propósito de Deus, porque a nossa vida, ela está no Senhor. Esther é uma mulher judia de Belém, era órfã, mas foi para Suzã, a capital do império, para se tornar uma rainha. Deus fez com uma moabita
Deus pegou uma moabita e colocou na linhagem de Davi. Deus pegou uma judia e colocou no trono do Império Persa. Não há nada impossível para Deus. Lucas capítulo 1. Porque para Deus não existe impossível. Ele governa todas as coisas e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nós vamos ver que por intermédio de Esté, da vida de Esté, Deus proveu o livramento para aquele povo, porque Esté pediu ao rei, Esté clamou ao rei, direcionada com jejum, oração, um povo que jejuou, que clamou ao Senhor, e Deus deu livramento àquele povo. E o dia desse livramento, o dia que seria o dia da morte daquele povo, se tornou um dia de festa, a festa de Pur, a festa de Purim, aonde o povo lembra do grande livramento que Deus conduziu aquele povo. Que importância teve essas mulheres na obra do Senhor. Como eu quero dizer que você é importante, que nós somos importantes para o nosso Deus, o Deus que governa o mundo, o Deus que cuida da família. Vamos agora para o tópico 3. Tópico 3. Mulheres de Deus como protagonistas da história. A palavra protagonista quer dizer personagem principal. Então, nós vamos ver aqui que mulheres de Deus como protagonista da história. Nós vamos ver que isso não está dizendo, não está anulando a liderança masculina. Liderança essa que foi instituída por Deus. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, e também no capítulo 3, versículo 16. Mas isso não anula o propósito da mulher, nem lhe tira de muitas circunstâncias dela estar como protagonista de uma história. E nós vamos ver aqui que entre essas mulheres, nós vamos ver aqui que Ruth e Esté foram ali protagonistas. E nós, em meio à nossa geração, nós precisamos também de estar sendo protagonista da história, de estar fazendo o nosso papel, seja ali na obra do Senhor e também no lar. Quando nós vamos ler, que nós precisamos o quê? Cumprir os nossos papéis. Ruth, ela foi uma boa esposa. Esté também, ela foi uma boa esposa, uma boa condutora daquele povo, que a rainha era aquela que também cuidava do povo. Então, elas exerceram muito bem os seus papéis. E nós também precisamos fazer bem tudo aquilo que o Senhor nos confiou, cumprir os nossos papéis. Você vê Noemi dando testemunho acerca de que Ruth cumpriu bem a sua função de esposa. Nós vamos novamente ver nesse relacionamento, eu falei já no tópico primeiro, de Ruth com sua sogra, que foi a coisa muito linda e que isso colaborou muito para que Deus cumprisse ali o propósito dele. Nós vamos ver que não era só uma beleza, Esté não era apenas uma rainha bonita. As outras meninas também eram bonitas. As outras meninas que estavam ali, também se propondo a ser rainhas, também eram virgens. Mas em Esté havia algo excelente, havia um bom comportamento. Lembra que o Eunuco falou, olha, ande com essas moças. Esté não ficou andando para lá de qualquer forma, de qualquer maneira, com qualquer pessoa. Foi escolhida as pessoas que estariam ali, as moças que ela estariam andando. Esté, ela era humilde. Nós vamos ver ali que ela era alguém muito diferente. Uma pessoa que recebeu educação de Mardoqueu, uma pessoa que é bem instruída. Nós mulheres precisamos o quê? Ser bem instruídas. Provérbios capítulo 14, versículo 1. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Então, nós não podemos deixar aquilo que o Senhor nos confiou de para lá. Não podemos desistir de cumprir aquilo que o Senhor nos confiou.
temos que fazer. Eu tenho uma palestra que chama Delicadeza do Ministério Feminino. Inclusive, quero te convidar a estar conosco pelo Instagram. Mulheres Florescendo pela Fé. Por lá nós tratamos também da palavra de Deus. Então, nós precisamos, não podemos inverter os nossos papéis. Nós precisamos fazer tudo aquilo que o Senhor nos confiou. A Bíblia apresenta mulheres como protagonistas da história, cumprindo devidamente o papel estabelecido por Deus. E isso nós também temos que fazer tudo que o Senhor nos confiou, ser protagonista dos projetos que Deus nos confiou. Que Deus nos abençoe. Vamos ler a nossa conclusão. Só para lembrar aqui, é no lar que somos forjados para os grandes desafios da vida. Então, é no lar que somos forjados para os grandes desafios da vida. Que nós possamos vencer e vamos vencer em nome de Jesus. Conclusão. Deus continua usando mulheres para cumprir seus propósitos. Algumas se tornam conhecidas e têm seus nomes registrados na história, como Ruth e Esther. Outras, como a mulher de Noé, vivem a vida toda no anonimato, mas nem por isso deixam de ser importantes. O que seria do patriarca sem uma companheira fiel ao seu lado, enquanto cumpria a missão divina que recebera? No reino de Deus, seja homem, seja mulher, o que importa não é o quanto a pessoa parece, pois o Senhor olha para o coração. Que lindo, né? Esther e Ruth tiveram um nome marcado na história. Mas e a mulher de Noé? Você sabe o nome dela? Nós nem sabemos o nome dela. Mas nós sabemos que foi uma mulher extraordinária, que ali ajudou o seu povo, o seu esposo naquela missão. E com coragem, e confiando no que o Senhor falou ao coração do seu esposo, entrou com toda a sua família naquela arca. E a sua família foi salva. Em nome de Jesus, para a glória de Deus, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Para finalizar, lembra que Hegai, ele foi um eunuco que muito ajudou, instruiu Esther. O Hegai, ele nos lembra o Espírito Santo de Deus, que é o que está com a incumbência de conduzir a igreja até seu noivo. Como Hegai, ele ali instruiu Esther para chegar à presença do rei. Assim o Espírito Santo nos ajuda para estar aquele grande dia com o nosso amado na eternidade com o Senhor. Que Deus nos oriente e que nós possamos seguir firmes, cumprindo o propósito que o Senhor nos confiou. Que nós possamos ser um diferencial para esta geração. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, eu te louvo por essa lição. Te agradeço do fundo do meu coração pelo privilégio em te servir. Sei que, Pai, pouco sei, mas eu sei que a tua graça e a tua presença, que teu Santo Espírito, que tu és, Senhor, o mestre por excelência. Abençoe todas as lições, abençoe esta aula. Envia os teus filhos e tuas filhas para o aprendizado da tua palavra. Abençoe este canal, Senhor. Tome em tuas mãos, que seja para a glória e honra do teu nome. Pai, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Encerramos essa primeira lição do terceiro trimestre do ano de 2024. Obrigada por vocês estarem por aqui. Já se inscreveu? Se não, se inscreva em nome de Jesus. Dê o seu like, ative o sininho para você receber a notificação. Comente aí de onde você é e o que você achou da lição. E me conte depois como foi a lição, tá bom? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, a paz do Senhor.